Sim, senhoras e senhores, tudo pronto. Mais uma história espetacular. E essa história foi escolhida a dedo para que ela fosse apresentada exatamente assim num dia tão especial como é especial o Natal, né? O Natal de cada um. Para que vocês tenham uma ideia, minha gente amada, essa história, eu queria pedir licença ao meu público para fazer algo diferente, mas muito especial. Lá por 2022, eu contei essa história aqui no nosso programa, uma história que emocionou à época o Brasil inteiro. Uma história de amor, perda, reencontro, fé. Uma história que, na verdade, é uma história que fala sobre renascimento, sobre a força do amor que vence o tempo e sobre como Deus escreve certo, mesmo quando parece usar linhas tortas. E foi exatamente pensando nisso tudo que eu decidi contar essa história hoje. Nessa noite de Natal, que nós celebramos o nascimento do menino Jesus. Porque quando Jesus nasceu, o mundo ganhou esperança. E essa história que você vai ouvir, você vai recordar, para alguns recordar, para muitos ouvi-la pela primeira vez, também é sobre esperança, sabe? É sobre a forma misteriosa com que Deus une caminhos que pareciam perdidos e desencontrados. Eu vou contar uma história sobre um bebê que um dia foi deixado numa varanda. Uma mulher de fé e um reencontro que só o céu é que poderia planejar. Então, se acomode, feche os seus olhos, coloque aí os fones de ouvido e deixe essa narrativa tocar o seu coração. Porque hoje, nesse Natal, vamos reviver juntos uma história de amor que nasceu de um coração repleto de amor. No ar, uma história que se parece muito com o que aconteceu no Natal. Vamos juntos. Rádio Emoção, Paulinho Boa Pessoa. A verdade de cada um. Olha, eu quase posso compreender os motivos que levaram meu pai a me abandonar na porta daquela casa. Ele amava demais a minha mãe. Eles estavam casados há pouquíssimo tempo. Tinha coisinha mais de 1 ano só quando eu nasci. E na hora do parto houve uma complicação e a minha mãe acabou não resistindo. Lamentavelmente, a minha mãe biológica veio a falecer. Quando os médicos comunicaram ao meu pai sobre a morte da minha mãe, dizem que ele ficou doido, ele ficou louco, completamente louco. Aí ele saiu correndo do hospital. E ele continuou correndo pelas ruas. Havia uma expectativa que nem sequer ele voltasse para me buscar no hospital. E tanto é verdade que só 2 dias depois foi que ele voltou para me buscar. Mas ele nem chegou comigo até a casa que ele morava. Porque o meu pai sabia que a dona Aparecida, aquela senhora bondosa que morava a umas 5 quadras da sua casa e que foi a primeira a fazer amizade com a minha mãe quando eles se mudaram para ali. A minha mãe biológica, ela fazia crochê. Diz que era craque em fazer crochê como ninguém. Cada peça. Ela fazia coisas lindas de crochê. E ela havia feito... A dona Cida, quando viu aquelas peças que ela tinha feito para mim, para eu usar, a dona Cida ficou doida.
Como ela tinha loucura para ter um bebê e ela não conseguia engravidar. Mesmo assim, sem ter bebê, ela fez uma encomenda muito grande de crochê para minha mãe, casaquinho, sapatinho, etc. E foi pela quantidade de coisas encomendadas pela Dona Cida que chegou até o ouvido do meu pai aquela história que Dona Cida era louca para ser mãe e não conseguia ter um bebê. Mas ela tinha tanta fé e tanta vontade de ter um nenê que fez aquele monte de encomenda para minha mãe das peças em crochê. Observem como essa história é importante para tudo que vai acontecer na minha história. Esse detalhe do crochê, como ele é fundamental para tudo que vai acontecer na minha história. Portanto, foi dessa forma que meu pai, que sabia que aquela senhora queria tanto ter um nenê e não podia, devido a problemas, ela não conseguia engravidar, ele voltava do hospital comigo e ele estava decidido, ele não queria o nenê. Meu pai não queria o nenê, não queria a mim, e pensou: é aqui que mora aquela mulher que é louca para ser mãe. Eu mesmo vim trazer para ela as encomendas de crochê feitas pela Fátima, minha mulher. Então, a decisão está tomada. Meu pai estaciona o carro a meia quadra da casa dela, apanhou a cestinha onde eu estava no banco traseiro do carro e me deixou dentro da varanda da casa da Dona Cida. Em seguida, ele tocou a campainha e saiu correndo para o seu carro. Ele tinha certeza de que havia me deixado em excelentes mãos. Entrou apressado no carro, deu partida no carro e foi embora, disposto a nunca mais aparecer ali, a sumir, a desaparecer. Esse era um lado. Do outro lado, a Dona Aparecida, quando me viu em sua varanda, ao invés de reagir com espanto, com susto, medo, a Dona Cida simplesmente, quando viu aquele nenê na varanda dela, naquela cestinha, ela colocou-se de joelho no chão e ela agradeceu a Deus o grande presente que ela havia recebido dos céus. Obrigado, meu Deus, obrigado, Senhor, pelo presente enviado, obrigado, meu Deus. O seu Ney, o marido dela, quis até agir com mais razão. Ele queria chamar a polícia, ele queria uma pista sobre quem havia deixado o neném ali, mas a Dona Cida, a Dona Aparecida, que ela já me amou desde o primeiro momento. Olha que coisa interessante, no primeiro momento que ela me viu na cestinha, ela já me amou. Então a Dona Cida, que já me amava e mal tinha me visto, implorou ao marido Ney que não avisasse a polícia ainda, que ela queria primeiro ter a honra de cuidar daquele nenê. E ela correu para me dar um banho. Segundo ela, eu estava sujinha e ela correu para me dar um banho. E ela pediu que o seu Ney fosse correndo comprar chuquinha, mamadeira, fralda, taco, loção e fez a recomendação: Ney, pelo amor de Deus, homem, compre tudo isso para mim aqui, ó. Escrevi tudo aqui no papel, mas não comente nada com ninguém. Você tá escutando, Ney? Pelo amor de Deus, Ney. Você não comente nada com ninguém. Seu Ney, sabendo que o assunto era sério, tratou de fato de fazer silêncio. Depois, enquanto ela ainda cuidava de mim, ela continuou as suas recomendações na volta do seu Ney. Que ele não falasse nada para vizinho, não comentasse nada com o vizinho. E se alguém perguntasse alguma coisa, não sei, não vi. Porque ela dizia o seguinte: a Dona Cida, a Dona Aparecida, a pessoa que deixou essa criança na minha porta, ela tinha certeza do quanto eu a queria, do quanto eu a desejava, do quanto eu a esperava. E se agiu assim, é porque a pessoa quer que eu cuide dessa menina, que eu crie essa menina, que eu ame como minha filha. E eu prometo que vai ser sempre assim. Seu Ney sentiu que não iria adiantar argumentar nada com a Dona Aparecida, sabedor do quanto ela desejava ser mãe. Não haveria ameaça legal capaz de dissuadi-la sobre ser mãe do bebê,
que abandonaram na sua porta. Já no dia seguinte, quando o seu Ney voltou do trabalho, uma surpresa pro seu Ney. Ele encontrou a sua mudança já toda encaixotada em grandes caixas de papelão e um caminhão de mudança, tipo baú, estacionado na frente da casa. Devia ser umas 6:30 da tarde, já escuro. A dona Cida queria mudar na surdina. Queria mudar de noite, para que nenhum vizinho percebesse e notasse. Mas nem o seu Ney sabia o que estava acontecendo. E a dona Cida então comunicou. Ela já tinha alugado uma casa em Goiânia e o fez pelo telefone. Com as economias que tinha, ela tinha depositado já 6 meses adiantado do aluguel. Seu Ney quis retrucar, aquilo era uma loucura, ir para um lugar que eles nem conheciam. Mas a dona Cida tinha o argumento. A vizinhança não pode ver o bebê, Ney. A vizinhança não pode saber do nenê. Todo mundo vai querer saber a origem do nenê. Como você vê, eu já amo esse nenê. Escuta, Ney, se você me ama, faça isso por mim, homem. Eu tô lhe implorando. Eu tô lhe pedindo. Se você me ama, faz isso por mim. Faz. Vambora. E seu Ney deu mais uma prova do seu imenso amor por aquela mulher e também pelo bebê. Se mudaram aquela noite. Se mudaram aquela noite na surdina, escondido de todos. Seu Ney nem voltou depois sozinho à cidade para acertos do trabalho. Ele até resolveu tudo pelo telefone. Casa nova, cidade nova, emprego novo. Tudo novo na vida daquela família. E assim eu passei a ser também o novo xodó. A nova inspiração para Dona Cida e o seu Ney. Dona Aparecida e seu Ney. E digo uma coisa com todo sentimento. Olha, pode haver no mundo criança que tenha recebido o mesmo amor dos seus pais, porém mais do que eu recebi, isso ninguém recebeu. Meus pais nunca mediram esforços para me oferecer o melhor que podiam e nunca me negaram o melhor deles. O amor deles era puro, profundo. A minha mãe, ela tinha muito medo que eu ficasse sabendo da adoção, sei lá, de uma outra forma, de um outro jeito, até porque havia diferenças físicas entre nós. E assim, ela sempre teve a preocupação de me falar. Desde que eu me entendia por gente, ela dizia que eu era a filha enviada de Deus, a filha presente de Deus. Mas ela não havia me concebido como as outras mulheres. Eu não havia nascido da sua barriga, mas que sim, eu havia nascido do seu coração. E ela me dizia isso com tanta doçura, ternura, com tanto amor, que eu gostava dessa diferença. É, mãe? Então eu nasci de dentro do seu coração? Não foi da sua barriga? Sim, filha. Você nasceu de dentro do coração da mãe. E eu me sentia ainda mais especial. Mais especial eu me sentia. Quando eu comecei a entender melhor as coisas, eu a questionei sobre isso. E ela então me falou que eu tinha sido adotada. Mas ela falou com tanta naturalidade, com tanta bondade, que eu não me revoltei. Apenas faltou a ela coragem para dizer que eu tinha sido abandonada na sua porta. Ela achava que era um detalhe muito duro da minha história. Sei lá, que isso poderia me fazer mal. E faria de fato, né? Você saber-se abandonada, né? Não é legal. Então esse detalhe ela ocultou. Ela ocultou. Ela dizia assim: ó... Filha, uma senhora teve um bebê, né?
E ela amava o nenezinho dela, que era você. Só que ela não tinha a menor condição de criar você. E ela foi bater na porta da mãe para saber se eu queria ficar com você, meu amor. E quando eu te vi, quando eu te olhei pela primeira vez, eu te amei. Assim, mãe, de cara. Eu olhei você e te amei. Ao que ela, sem titubear, respondeu que amava desde o primeiro momento. A senhora, que era a minha mãe biológica, ficou feliz em saber que deixava a filha nas mãos de uma pessoa tão responsável quanto ela. Eu confesso que quando ela falou dessa mãe biológica, eu fiquei até curiosa, eu queria saber mais sobre a mulher, mas a minha mãe se limitou a dizer: filha, me perdoa, mas eu me empolguei tanto com a sua chegada, eu fui atrás de tanta coisa para você na hora, que quando eu quis voltar à varanda da casa para falar mais com a mulher, ela simplesmente tinha sumido. Nossa, mãe, e ela nem entrou assim dentro de casa? Você vê que coisa, filha? Nem entrou. E eu doida com você no colo, doida de felicidade. Eu acho que eu nem chamei a mulher para entrar. E essa história me foi contada com tanta naturalidade e tanto carinho e tanta ternura pela minha mãe adotiva. Embora você que esteja ouvindo essa carta já sabe da verdadeira história, a verdadeira história era outra. Essa foi a maneira que a minha mãe encontrou de atenuar as coisas para mim. Apenas esse foi um jeito encontrado por minha mãe adotiva de me poupar de algumas dores. Mas alguém haverá de me perguntar agora: mas peraí, mas você sabe agora da tua verdadeira história? Você sabe? E como foi? Afinal de contas, como foi que você descobriu a sua verdadeira história? Bem, então vamos aos fatos. Mas presta atenção, preste muita atenção. Como dissera, meus pais adotivos não me deixaram faltar nada. Quando eu digo nada, é nada mesmo. Eu estudei em ótimas escolas. Eu tinha um grande sonho de trabalhar na área da saúde. E eu consegui aprovação num vestibular para um curso de enfermagem numa faculdade pública. Mas havia um problema. Esse curso, ele seria em período integral, das 8 da manhã às 17, quer dizer, das 8 às 5 da tarde. Até nisso, meus pais adotivos foram campeões, eles me bancaram. Eles me bancaram na realização. Não que eles fossem ricos, mas eles me bancaram na realização desse sonho. Esse sonho que era tudo para mim. E ainda me presentearam com um carro que caprichosamente eles vinham pagando um consórcio havia 4 anos. Me deram de presente o carro assim que eu entrei na faculdade. Então, diante disso tudo, eu enfiei na cabeça que eu me dedicaria ao máximo aos estudos na faculdade de enfermagem, porque eu queria apenas ser motivo de felicidade para os meus pais. 5 anos depois, eu estava formada. E nesse dia, eu constatei que eles eram os pais mais felizes do mundo. Já tinha feito o meu período de estágio, já tinha estagiado e logo comecei a trabalhar em um hospital. Eu ia bem profissionalmente, mas diante de tudo o que havia acontecido em minha vida, eu sentia que eu queria retribuir de alguma forma. Eu queria retribuir de alguma maneira. Eu deveria sim trabalhar para o meu progresso, mas eu senti que deveria fazer alguma coisa como voluntária. Afinal, não é todo mundo que recebe as bênçãos que eu tinha recebido. Sendo uma filha adotiva, eu havia tido os melhores pais do mundo e havia feito uma excelente faculdade pública. Então eu precisava retribuir isso tudo ao mundo, à humanidade. Era assim que eu pensava. Um dia, voltando do hospital onde eu trabalhava, eu encontrei a minha mãe Cida ao telefone, combinando uma visita que ela faria a um asilo. Escutei a minha mãe conversando.
combinando com uma pessoa que ela ia visitar um asilo, ela ia num asilo. Quando ela desligou o telefone, eu falei, mãe, o que a senhora estava conversando com essa pessoa? E ela me falou, uma visita ao asilo, filha. Mãe, pelo amor de Deus, nem pense nisso. Nunca na minha vida, nunca, eu deixaria a senhora morar num asilo, nem que ele fosse o melhor lugar do mundo. Nem a senhora e nem o papai. Nem que seja o melhor asilo do mundo. Isso nunca, mãe. Ela começou a rir. Não, filha. Não, eu não vou visitar o asilo para ver se ele é bom para mim ou para o seu pai. Eu vou visitar o asilo porque nele há muitos velhinhos. E esses velhinhos estão há anos, às vezes, sem receber sequer uma visita. E como agora eu estou assim com a vida mais tranquila, mais sossegada, eu vou visitar essa gente. Fiquei envergonhada por ainda não ter compreendido o tamanho da alma da minha mãe. Eu pensando em ser voluntária e ela simplesmente sendo. Sem enrolar, sem demora, sem deixar para depois. Diante disso, me deu na cabeça. Ô mãe, então marca para sábado que eu vou com a senhora. Marca para sábado agora que eu vou com a senhora. Era exatamente para sábado que ela havia marcado. E assim fomos juntas ao asilo pela primeira vez. Ao me deparar com a história daquela gente, eu vi que mamãe estava coberta de razão. Ali no asilo eram senhoras, senhores, necessitados de muita coisa, mas principalmente de amor, de carinho, de calor humano. Ficamos 6 horas, pra você ter uma ideia, no primeiro dia que nós fomos no asilo, eu e mamãe ficamos 6 horas dentro do asilo e nem vimos o tempo passar. Foi quando constatei a falta de uma enfermeira padrão. Como de fato eu era formada, uma enfermeira padrão. Uma enfermeira fazia muita falta num lugar como aquele. Então eu procurei a direção do lugar, me apresentei e disse que eu estava disposta, pelo menos uma vez na semana, e eu ia tentar mais vezes na semana, servir aqueles senhores no ambulatório do asilo, e sem cobrar absolutamente nada, era um trabalho voluntário. A diretora do abrigo não sabia o que fazer para me agradecer, mas eu é que agradecia a Deus a chance que Ele me dava de ajudar quem tanto precisava. E assim, eu também virei enfermeira voluntária do asilo e fui fazendo amizade com muita gente lá. Mas as amizades que se faz no asilo são diferentes. É uma amizade que, por mais verdadeira que elas sejam, ou é uma amizade que, por mais verdadeira que seja, ela normalmente é breve. Ela é curta, porque a morte vive à espreita no lugar. Então era assim, eu conhecia uma velhinha ou um velhinho, fazíamos amizade. Num repente, 1 mês, 2, 3 meses depois, a morte os levava. Isso me ajudou até a amadurecer como ser humano, porque eu aprendi a me doar ao máximo nas amizades, sabendo que a qualquer momento eu poderia perder o amigo, a amiga, e perder para sempre. Aprendi também que não se pode esperar nada em troca de um amigo, de uma amiga. Apenas se deve desejar dar amor sem esperar nada em troca. Ou melhor, esperar sim, pelo resultado maravilhoso de fazer alguém feliz. Isso é que você leva de uma amizade. Prestou atenção? Esperar sim, o resultado maravilhoso de fazer alguém feliz. Em meio a estes velhinhos, havia aquele senhor de nome Joaquim. O seu Joaquim, ele não se levantava mais da cama. Ele era extremamente calado. O seu Joaquim era calado, não respondia às perguntas. Então, para o pessoal do asilo, o seu Joaquim era surdo. E, portanto, ele não respondia às perguntas que lhe eram feitas exatamente porque ele era surdo. Se ele não escutava, como é que ele ia responder? Mas eu, com a minha experiência como enfermeira,
eu desconfiei. Seu Joaquim não é surdo. Seu Joaquim, ele, na minha opinião, eu como enfermeira pensando, seu Joaquim não é surdo, na minha opinião, ele se calou por algum motivo. E eu fiz aquele teste que me foi ensinado em treinamento. Eu peguei canecas de alumínio do próprio asilo e da porta, eu fiquei escondido assim, da porta, eu peguei as canecas de alumínio e eu jogava as canecas no chão, sem que o seu Joaquim me visse. E eu notei que eu joguei a primeira caneca, a segunda, na terceira, seu Joaquim se incomodou, sabe? Se incomodou, eu peguei e joguei a quarta canequinha. Quando a canequinha bateu no chão, já a quarta canequinha, ele levantou a cabeça e olhou na direção das canecas. Pronto. Sabia que ele não era surdo. Aquilo, a tese estava confirmada. Ele apenas havia se fechado calado. Se negava a falar. Se negava a interagir com as pessoas. Mas não era surdo. O surdo não iria se incomodar nunca com as canecas caindo no chão. Fazê-lo falar virou para mim um desafio dentro do asilo. Então eu ia para o seu quarto e, como enfermeira, eu o examinava, fazia um monte de perguntas, mesmo sabendo que eu não ia ter resposta nenhuma. Mas pacientemente eu não deixava de perguntar. Eu sabia que hora menos hora ele iria responder. Alguma coisa iria responder, uma vez que eu tinha certeza que surdo ele não era. Um belo dia, depois de constatar que a pressão dele estava alta, eu comuniquei ao seu Joaquim. Mas eu falei assim com ele: seu Joaquim, presta atenção, ó. Eu sei que o senhor está me ouvindo, tá? Presta atenção. Seu Joaquim, sua pressão está alta. E isso não é bom. A pressão alta é perigoso. A pressão alta pode causar uma série de problemas graves, sérios. E sabe o que é que faz a pressão subir, seu Joaquim? É ficar calado, como o senhor tem ficado. Se remoendo por dentro, se remoendo em mágoa, em tristeza. Tudo isso, seu Joaquim, faz muito mal para a saúde. E faz a pressão da gente ir para as alturas. Seu Joaquim, eu quero dar um conselho. Eu quero dar um conselho para o senhor, mas ó, aqui não é a enfermeira falando. Eu vou falar com o senhor, seu Joaquim, como se eu fosse sua filha. Eu vou falar com o senhor como se eu fosse sua filha. Seu Joaquim, se abra mais. Fale sobre o que o senhor pensa. Fale sobre o que o senhor sente. Quando eu falei para ele que eu falava como se fosse sua filha, eu senti que ele olhou bem dentro dos meus olhos. Eu senti que ele olhou bem dentro dos meus olhos. Talvez fosse a senha. Eu talvez tivesse descoberto a senha. Seu Joaquim olhou e falou pela primeira vez, fazendo confirmar o que eu já sabia, que ele não era surdo. Seu Joaquim falou assim: ah, meu Deus, quem dera se você fosse a minha filha. Quem dera. Viva! Ufa! Foi uma vitória! Foi uma vitória! Ah, meu Deus, quem dera se você fosse a minha filha. Quem dera. Ufa! Foi uma vitória! Uma outra certeza bateu em mim. A razão de todo aquele sofrimento, de toda aquela quietude do seu Joaquim, era uma filha. Só podia ser. Foi a senha. Filha foi a senha. Uma possível filha. Será que ele havia perdido uma filha? Fiquei pensando em tudo isso, mas já era um bom começo. Na vez seguinte que eu fui consultá-lo, eu resolvi que eu contaria a minha história de vida para o seu Joaquim. Seria uma ótima medida para conquistar de vez a sua confiança.
Então eu falei para ele assim: Sr. Joaquim, eu vou contar minha história para o senhor hoje. A história da minha vida. Sr. Joaquim, o senhor sabia que eu sou filha adotiva? Sou filha adotiva. Mas nem por isso, Sr. Joaquim, eu sou menos feliz do que qualquer outro filho do mundo. Para o senhor ter uma ideia, eu amo os meus pais adotivos. Assim como eu amo também, sabe, os pais que me geraram. Eu nem cheguei a conhecê-los, mas eu também amo. Quando eu disse isso, eu senti os olhinhos do seu Joaquim brilharem mais do que o normal. E em seguida, aqueles olhinhos se inundaram de lágrimas. E ele falou: não me diga que você é adotiva? Sim, seu Joaquim. Eu sou sim adotiva, mas sou muito feliz, o senhor pode crer. Foi quando eu senti que ele queria me contar uma história. Eu pedi para que a pessoa que estava comigo no atendimento, eu estava atendendo o seu Joaquim, e tinha mais uma pessoa comigo ali. Então eu pedi à pessoa, uma assistente, que ela me deixasse a sós com ele. E quando a Graça saiu do quarto, o seu Joaquim desabafou. Sabe, moça? Oh, que bom o seu Joaquim vai falar, né? Isso aí. O senhor vai ver como é que a pressão do senhor vai melhorar. Vou falar com você. Eu gosto de você. Pode falar, seu Joaquim. Só estamos nós dois. Pode falar. Eu amava minha mulher, sabe? E eu enfrentei a minha família para me casar com ela. É que eu era de família rica. E a Fátima, minha mulher, era muito pobre. E a minha família não queria de jeito nenhum que eu me casasse com a Fátima. Ameaçaram até me deserdar. Mas o amor que eu sentia pela Fátima era maior do que tudo isso. E eu me casei com ela. Eu me casei com ela mesmo assim. No dia do nosso casamento, foi ninguém. Não foi nenhum parente meu. Mas eu estava feliz, apesar de tudo. Foi quando nós fomos morar numa casinha que eu aluguei. E para aumentar a nossa felicidade, a Fátima já ficou grávida de cara. Foi com muita felicidade que naquele dia eu coloquei a Fátima no meu carrinho e levei a Fátima para o hospital onde ela daria luz. Mas você acredita que houve uma complicação na hora do parto? A complicação grave. E não puderam salvar a vida da minha Fátima. Ela não sobreviveu. Ela faleceu. Faleceu na hora do parto. Nossa, seu Joaquim. Que triste. E o nenê? Não, ela morreu na hora do parto. Mas a nenê era uma filha, uma menina. A nenê não. A nenê não morreu. Só morreu a Fátima. Eu fiquei tão doido com a notícia. Eu fiquei tão doido com a notícia que eu saí correndo pelas ruas da cidade até que eu caí na grama de um jardim onde eu chorei. E eu chorei, mas eu chorei uma noite inteirinha. Você acredita que eu passei a noite inteirinha no jardim? Passei a noite inteirinha no jardim, na grama do jardim. Chorei a noite inteira. No outro dia, eu sepultei a minha mulher, sepultei a Fátima. Nossa, seu Joaquim. E aí? Aí que eu não queria mais ir buscar o nenê. Mas eu não queria mesmo ir buscar aquele nenê, mas tinha meu registro no hospital. E vieram atrás de mim. E só 2 dias depois foi que eu voltei para buscar a minha filha. Uma menina.
Mas eu não tinha nenhuma condição de ficar com aquela menina. Eu olhava para o nenê e culpava o nenê pelo fim trágico da minha Fátima. Eu transferia para a nenê toda a culpa. Era como se a culpada pela morte da minha Fátima fosse a criança, a nenê. Mas ao mesmo tempo, eu não queria o mal do nenê. Eu não queria o nenê para mim, você tá entendendo? Tô, seu Joaquim. Mas eu não queria o mal do nenê. Tinha uma senhora que morava perto de mim, que eu sabia que ela era louca para ser mãe, essa senhora. Mas ela não podia engravidar. E eu soube disso porque ela encomendou um monte de roupinha de nenê para minha Fátima. Minha Fátima trabalhava com crochê, trabalhava muito bem. E eu tinha ido na casa dessa mulher levar, uma porção de vezes eu fui lá levar, fazer as entregas das roupinhas de crochê. Eu até achava engraçado. Nossa, como essa mulher quer roupinha de nenê se nem nenê ela tem. Mas que coisa. Só agora eu entendia por que ela tinha encomendado tanta roupinha para Fátima. O marido dessa mulher tinha boa situação. E eu achei que ela cuidaria do nenê melhor do que ninguém. Então eu peguei o nenê, que estava numa cestinha no banco de trás do meu carro. Apanhei a minha filha e eu coloquei na varanda da casa dessa senhora. Para chamar a atenção dela, tinha uma campainha, daquelas antigas. Eu toquei a campainha. Quando eu vi movimento na casa, eu corri pro carro e fui embora. Fui embora! E nesse dia eu não soube mais o que aconteceu com a minha filha. Não soube mais. Bateu o arrependimento. Bateu, seu Joaquim? Bateu o arrependimento, mas quando eu voltei, um mês depois, a casa vazia. Perguntei na vizinhança. Ninguém sabia. Desde então, eu me tornei uma pessoa triste. E na velhice, calado, eu fiz juramento de não falar. Eu não sei como você conseguiu arrancar de mim essas palavras. Ô, seu Joaquim, posso te dar um abraço? Pode sim, moça. Você é muito boa, viu? Você é muito boa. Ao final dessa história emocionante, eu chorava de um lado do seu Joaquim do outro. Eu tinha certeza que a partir daquele dia ele iria melhorar de saúde, porque ele desabafou. Mas a história dele não me saía do pensamento. Eu queria contar para minha mãe. Eu queria contar essa história para minha mãe. Quem sabe ela pudesse ajudá-lo com a sua palavra, porque a minha mãe era muito sábia, minha mãe adotiva era muito sábia. Quem sabe ela pudesse ajudar o seu Joaquim com as suas palavras sábias e de conforto. Quando eu contei a história para minha mãe, eu nunca a vi com os olhos tão arregalados. Ela chamou o meu pai e me fez repetir a história, e os dois ficaram com os olhos arregalados. Na visita seguinte que fiz ao asilo, ela fez questão de me acompanhar. E fez questão de que meu pai fosse junto com ela. Quando eu fui examinar o seu Joaquim, eu fazia aquele exame com todos os velhinhos. Quando eu fui examinar o seu Joaquim, ela entrou junto comigo. E depois de um tempo falou: seu Joaquim, a minha filha me contou sobre a sua história. E eu posso fazer algumas perguntas para o senhor? Eu sabia que seu Joaquim não iria responder, porque ele não respondia ainda, era só comigo que ele falava. Eu sabia que ele não ia responder. Aí eu pisquei para minha mãe, falando assim: vai, faz logo a pergunta, né? Eu pisquei para ela, tipo: mãe, vai, faz logo a pergunta. Fala. E ela entendeu. Seu Joaquim, o senhor contou para minha filha que o senhor deixou o seu nenê, quer dizer, sua menina, né, sua filha, na casa de uma senhora
que comprava roupinhas de crochê feitas pela sua esposa. E eu achei essa história muito interessante, porque eu também conheci uma mulher que amava roupinha de nenê, mesmo sem ter nenê nenhum. Nessa hora o seu Joaquim se voltou inteiro para minha mãe. Se voltou inteiro. Mas olhou tão espantado que eu senti que aí sim ele falaria. Aí sim ele falaria. Foi quando a minha mãe perguntou: seu Joaquim, por acaso, o senhor lembra o nome da mulher onde o senhor deixou a sua filha? Lembro. Lembro sim, dona. Não vou esquecer nunca. Dona Aparecida. De Belo Horizonte. Dona Aparecida. Minha mãe saiu do quarto chorando. E a ficha não havia caído para mim ainda. Quando ele falou isso, a minha mãe saiu do quarto chorando, mas a ficha não tinha caído para mim, porque a história da minha mãe era outra. Para mim era outra. Então eu saí preocupada com a minha mãe, saí atrás da minha mãe. E quando eu a encontrei na sala, abraçada já com meu pai, ela estava chorando, abraçada com meu pai. O que foi, mãe? O que houve, mãe? Ela olhou incrédula para mim, como a perguntasse: meu Deus, mas será que ela não entendeu ainda? Quer dizer, eu não tinha entendido, mas como eu entender? Meu Deus, será que ela não entendeu ainda? Era como se ela perguntasse. Observando que de fato eu não havia ainda entendido, ela então foi clara: filha, seu Joaquim. O que tem, mãe? Seu Joaquim. Seu Joaquim é teu pai. As reações foram tantas que, sinceramente, eu nunca conseguiria reproduzir o que eu sentia naquela hora. De ter finalmente compreendido que Deus havia encaminhado tudo até ali. Houve abraços, carinhos do seu Joaquim, o que, aliás, eu já fazia. Nós nos encontramos. Meus pais adotivos eram pessoas tão especiais que no mesmo dia nós tiramos o seu Joaquim do asilo e levamos para casa. Ele ainda... O seu Joaquim estava para morrer. Eu falei aqui já na carta que ele não saía da cama. Ele era acamado. Ele era acamado em virtude de um derrame que já havia sofrido no passado. O seu Joaquim renasceu. Ele ficou com um problema do lado esquerdo. Ele não tinha mesmo um bom movimento das pernas e nem dos braços. Era uma sequela. Mas ele renasceu. Eu tive a honra e o prazer de conviver com ele ainda 4 anos. Todo mundo tem um fim, né? Detalhe é que o seu Joaquim, ele quando casou-se com a minha mãe biológica, ele já era bem mais velho que ela, que a minha mãe. Ele era bem mais velho. Era uma diferença de 10 anos de um para o outro. Essa é a minha história. Se for contar mais detalhes, e quem sabe um dia te mande uma carta complementar para falar do meu casamento, que eu me casei, que eu dei um casal de netos lindos para Dona Cida, seu Ney. E o meu pai Joaquim, ele chegou a conhecer a minha primeira filha. Então qualquer dia eu mando até uma carta complementar falando, mas é só para falar das alegrias. Como eu acho que na verdade eu não falei de tanta tristeza nessa carta assim. Você gostou? Eu quero o teu comentário. E ainda que você não tenha gostado, também se manifeste com respeito sempre, mas se manifeste. You can have my heart. You can have my soul.
you're worth it all, and you're everything, and you are my life, and you are